Será que a China poderá ultrapassar os Estados Unidos, e o dólar será superado pelo yuan, a atual moeda chinesa? Oh my God. Será que os Estados Unidos perderá todo o seu poder na esfera global, e o socialismo enfim prevalecerá sobre o capitalismo? Oh my God. Entenda a atual posição ocupada pela China no cenário global, e os sinais que apontam o país como futura nova potência mundial. Partiu vídeo novo. China e a nova ordem mundial. A China tem se consolidado como uma das grandes potências da atualidade. Há décadas, ela cresce em um ritmo mais acelerado se comparada a nações que já exerciam uma influência global anteriormente. Alguns especialistas afirmam que em um cenário futuro, nem tão distante assim, a hegemonia de países como os Estados Unidos poderá ser superada em diversos campos, inclusive o econômico, e que a China deve se tornar o protagonista da nova ordem mundial. Mas afinal, o que é ordem mundial? O conceito de ordem mundial é usado para se referir à maneira como o poder está organizado entre diferentes países em um determinado momento da história. Ela consiste em um sistema, normalmente estabelecido em tratados entre as nações, que nos diz qual país está no topo, como força dominante naquele momento e qual a moeda de reserva do mundo. Dessa forma, embora haja um relativo respeito pelo poder dos outros, há também uma disputa de poder, na qual cada potência busca expandir territorialmente suas áreas de influência ou consolidar as já conquistadas. Cada ordem mundial se caracteriza basicamente em dois elementos: as potências que disputam poder, e a forma pela qual ocorre essa disputa. Um exemplo foi a ordem mundial estabelecida durante a Guerra Fria, caracterizada como ordem mundial bipolar, visto que havia uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. As duas potências brigavam pelo poder sobretudo por meio da corrida armamentista e pela disputa ideológica, entre outros elementos. É importante destacar que pode existir também uma ordem mundial unipolar, como a atual, sob a liderança dos Estados Unidos, formada após a Segunda Guerra Mundial em 1944, ou uma ordem mundial multipolar, como a ordem que tenta se consolidar agora no século XXI envolvendo vários polos, Estados Unidos, China, Rússia, entre outras potências. Para ajudar a entender de vez o conceito de ordem mundial, o especialista em geopolítica Faber Paganotto usa uma metáfora com um tabuleiro de xadrez. A cada momento, a distribuição das peças do tabuleiro está de um jeito e isso influencia as próximas jogadas, define quem tem mais chances de ganhar e de perder. Imagine que esse tabuleiro é o mundo, que as peças do tabuleiro são os países, que os jogadores que movimentam essas peças são as grandes potências e que o jogo que está sendo jogado é a política e a economia global. E hoje, como está surgindo a nova ordem mundial? A discussão sobre uma nova ordem mundial surgiu com o fim da Guerra Fria, que pode ser demarcado pela queda do Muro de Berlim em 1989, e pelo fim da União Soviética em 1991. Afinal, se a antiga ordem bipolar estava terminando, teria que surgir uma nova. Após esse conturbado período de Guerra Fria, em que os Estados Unidos se consolidou como líder da nova ordem mundial, o mundo também observou outras mudanças. O pós-guerra foi uma fase de intenso comércio, intensificação das comunicações e integração global, com a eliminação de fronteiras, barreiras econômicas e criação de mercados comuns. Um dos países que, aparentemente, mais se aproveitou desse fenômeno foi a China. Inicialmente recebendo empresas estrangeiras, que lá se estabeleciam para aproveitar os baixos custos de produção, e posteriormente com o desenvolvimento industrial próprio. A produção não tinha mais fronteiras, e a China passou a ser a fábrica do mundo, crescendo em parâmetros exponenciais. O país investiu em pesquisa, desenvolveu tecnologia e passou a liderar o mundo em várias áreas, passando nos últimos anos a ameaçar a hegemonia norte-americana. O crescimento da China foi o embrião do iminente fim da ordem mundial atual. A China era a representação de uma nova potência, que buscava seu lugar no mundo, mas que não se identificava com os valores daquele mundo ocidental predominante. Atualmente o país possui uma das maiores economias e é o grande centro da produção industrial do mundo, além de expandir seus braços sobre a economia global de outras maneiras. A China tem se tornado um dos maiores compradores de matérias-primas e um dos maiores investidores em mineração, geração de energia e projeto de infraestrutura de transporte em diversas regiões do mundo, com destaque para a África e a América Latina, mas também em áreas centrais como o continente europeu. Com o aumento dos investimentos em armamentos, o desenvolvimento de um programa espacial e a construção de porta-aviões e bases marítimas artificiais no Mar do Sul da China, e a área que o país pretende controlar de forma quase exclusiva, o governo do país parece pretender ser mais do que uma grande economia.
O plano é ter uma política externa forte e aumentar a presença como centro de poder político, ocupando uma posição mais ampla na nova ordem mundial. Desde a crise de 2008 nos Estados Unidos e seu reflexo na zona do euro em 2011 e, ainda, a recuperação econômica da Rússia, mostram que a ordem unipolar americana está chegando ao fim. Com isso, é possível dizer que o quadro geral da nova ordem mundial ainda está em formação, e desde o momento em que a China assumiu a segunda posição na economia mundial, ela vem questionando a ordem liderada pelos Estados Unidos e pela cultura ocidental. Com isso, há uma tendência chinesa de busca por um novo ordenamento mundial em que ela própria e outros polos emergentes sejam protagonistas, e que os valores orientais ganhem mais espaço dentro de uma ordem multipolar. Resumindo, parece cada vez mais claro que a nova ordem mundial será marcada pela ascensão e consolidação da China como um dos principais polos de poder político e econômico do mundo, se não o maior, criando uma nova ordem mundial. Curtiu o vídeo? Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Partiu o próximo vídeo.